Oi, gente, tudo bem? Aqui, meu nome é Maria Angélica, estou com a Laisa, nós somos estudantes de Publicidade e Propaganda, vamos apresentar o nosso pod coach da nossa agência. Estamos aqui com a Daniele Franco. Oi, Dani, muito obrigada, é um prazer enorme você estar aqui com a gente hoje, a gente ter conseguido, né, conversar, tirar esse tempinho para conversar com você. Muito obrigada, viu? Quer se apresentar? Bom, eu que agradeço o convite de vocês. É uma lisonja poder estar aqui hoje no podcast de vocês, podendo participar um pouquinho desse trabalho especial que vocês estão desenvolvendo. Eu sou, como vocês falaram, a Daniele, meu nome, Daniele Franco. Eu sou historiadora, professora e pesquisadora do Instituto Bexiga, sou moradora e trabalho com o território aqui, né, do Bexiga, Bela Vista. E hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre Bexiga Bela Vista. Sim, que é a maior questão e a maior dúvida de todo mundo que conhece esse bairro, né? Então a gente fez um vídeo perguntando, né, como onde as pessoas acham que elas estão. E é incrível como muda. O pessoal abaixo da 13 de maio acha que tá no Bexiga. O pessoal acima fica até perdido de onde é o Bexiga. Parece que existe uma linha ali imaginária. Isso é verdade. Inclusive, essa história é um pouco polêmica até, como se transformou o nome do bairro, né? Então, vamos começar falando um pouquinho, né, dessa, justamente, cidade de São Paulo, que constitui um imenso acervo histórico, social, cultural, arquitetônico, artístico brasileiro, né? E esse extenso multiverso território, ele é cheio de memórias, significados socioculturais, está marcado pelo passado, apesar de tantas tentativas de apagamento de algumas memórias. A memória está sempre em disputa, né? E essa cidade ela foi reconstruída diversas vezes. Na medida que ela foi sendo reconstruída, justamente se alterava também a sua paisagem. E a gente percebe que a história, de fato, ostensiva, que das classes dominantes, vai imperar nos monumentos, nos nomes dos bairros, das ruas, das praças, né? Esse patrimônio material aí que está posto por uma história chamada oficial. Mas essa cidade, por mais que ela tenha se alterado, ela carrega em si uma história das classes populares. Né? Uma história que é representada pelos seus modos de vida, seus costumes, as suas lutas e resistências, rebeliões, frente inclusive a uma opressão, né, que é justamente essa tentativa de apagamento que redundou em fracasso, porque senão a gente não estava aqui falando hoje, né, gente? O opressor pode tentar soterrar, remodelar espaço, canalizar os rios, suprimir ou alterar o nome das ruas, praças, dos bairros, mas guarda uma história e uma memória que é coletiva. E por ser coletiva, acaba que essa memória sempre vem à tona. Então é isso que a gente está aqui, para isso que a gente está aqui hoje, para valorizar justamente essa história do bairro que vocês estão trazendo de forma tão especial aqui. Bom, em fins do século XIX, lá pelos 1800, o Bexiga era que hoje é muito conhecido, como vocês falaram muito bem, com o espaço de concentração de imigrantes italianos e seus descendentes, foi considerado um território semi-rural. Um território onde viviam e perambulavam os povos da floresta. São indígenas, caipiras, quilombolas, roceiras, vendedoras. Bexiga é chão de muitos povos até hoje. E foi um importante território desde antes do processo de colonização. Há um importante caminho indígena que transitava do aldeamento do Guaré da Luz, do Tibiriçá, até o Caiobim Pinheiros, um outro importante cacique, ainda do período de colonização, né? Então, juntamente com outras áreas da cidade, o Bexiga representa esses caminhos importantes indígenas, então tem uma história de uma tradição indígena, fluxos dos povos caminhantes do Planalto Paulista, um entroncamento de caminhos, e, inclusive, dizendo que esse caminho atravessa, vai até os Andes. Gente, ligando, inclusive, com o outro lado do continente. Bom, o Bexiga também foi um dos
quilombos urbanos de São Paulo, juntamente com a Santa Efigênia, a Liberdade, a Barra Funda e o Glicério, é uma região que é considerada um importante território negro da cidade. Um pedaço da África, vai dizer uma imprensa conservadora de 1907, o Correio Paulistano. E especialmente nessas imediações, então, de onde hoje é a Avenida 9 de Julho, que é justamente o processo de canalização, embaixo da Avenida 9 de Julho, passa o Rio Saracura. O Rio Saracura inclusive, nomeado assim pelos indígenas por conta da ave. Você lembra quando você era criança que sua mãe falava para você, ô, menina de perna de saracura, comprida, fina, porque essa ave justamente vive nas áreas brejeiras do rio, né? E então os indígenas nomearam de Rio Saracura. Então, essa região do córrego da Saracura é onde existia um famoso quilombo urbano, a Saracura. Então, no contexto de expansão da cidade de São Paulo, da economia cafeeira, da emergência de uma produção industrial e do crescimento extraordinário da população da cidade, em fins do império, né? Essa região semi-rural começou a se modificar profundamente. Essa explosão demográfica, a expansão urbana do final dos 1800, a cidade vai receber mais de 200 mil pessoas, sendo que boa parte são imigrantes. Então, esse processo de chegada dos imigrantes, financiado pelo Estado, chamado imigração subvencionada, vai estimular um processo de especulação imobiliária sem parâmetros até então na cidade de São Paulo. Multiplicam-se os empreendimentos, construção de casas, vilas populares, e assim os campos do Bexiga começaram a ser loteados. Era uma chácara, né? Então, quando vocês perguntam, é Bexiga ou é Bela Vista? Até meados do começo do século XX, era Bexiga, né? Então, foi loteado em 1878, conhecido, né, como um dos loteadores, o José Leite Braga, um dos primeiros, e ele vai doar, então, um terreno para a construção da Santa Casa de Misericórdia, entre a rua Santo Antônio e a Major Diogo, e a partir dali é feita uma comemoração. No 1º de outubro de 1878, o Dom Pedro, então, segundo informações de um documento que está lá no Museu da Santa Casa, vai passar por essa comemoração e vai colocar ali a pedra fundamental que funda o bairro, né? Então, essa data de fundação que até hoje a gente tem como o aniversário do Bexiga. E seria qual a ideia? A construção do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, que era importantíssimo, né? Porque a saúde, o atendimento socioassistencial, assistência social, tudo era feito pela Santa Casa. Então, a região que recebesse esse hospital seria muito valorizada, né? Então, a ideia dos loteadores aqui seria justamente isso. Mas ela, no fim, era uma das fake news do século XIX, porque ela acabou sendo construída na Santa Cecília, não veio para o Bexiga, Já estava mas procurando aqui a Santa Casa. Eu assim, gente, não Onde é? está essa Olha, aí você falou, tá lá em Higienópolis, justamente nas terras, no bairro da família Prado, dos maiores cafeicultores da cidade, inclusive o primeiro prefeito, Antônio da Silva Prado, de 1899 até 1911, primeiro prefeito. Então, imagina o que era essa virada do século XIX, século XX, né? Bom, e aí em 1881, né, a gente vai ver que foram instalados os trilhos e do Bom de atração animal aqui, né? Saía do Bom Retiro, atravessava o Bexiga e ia para a região da Paulista. E eles começam a fazer todo um processo de valorização e um abaixo-assinado para já alteração do nome dos campos do Bexiga, em 1883, para Bela Vista, os campos da Bela Vista, porque eles não queriam associar, né, esse novo empreendimento ao quilombo, às casas encortiçadas dos negros, né, dos caipiras, das lavadeiras, dos quilombolas. Então, nesse processo, eles quiseram mesmo uma mudança, né? Olha, estamos olhando aqui da Bela Vista, né? Cheias de águas, do Caguaçu, da Avenida Paulista para o centro, olhando essa Bela Vista. Então, veja,
nesse processo que a gente vai ver que esses loteadores, como Tobias de Aguiar, que era Tobias de Aguiar era foi Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, era uma figura importante da elite paulistana, né, da burguesia paulistana. João Pedro Veiga Filho, o João Otávio Nébias, João Firmino Barros, Eugênio Pereira Albuquerque, Fernando Albuquerque, José Antônio Leite Braga. Então, são esses os loteadores, inclusive são os mesmos loteadores dos Champs-Élysées da Belle Époque paulista, o Campos Elíseos. Só que aqui eles fizeram loteamento para os pobres, para os imigrantes trabalhadores que estavam chegando na cidade. Lá nas Champs-Élysées, né, que eles queriam São Paulo a Paris. Da Champs-Élysées, eles fizeram os casarios dos grandes cafeicultores. E aqui eles fizeram, então, um bairro, um loteamento popular, em que eles queriam, então, criam essa solicitação, enaltecendo as altas colinas dos campos da Bela Vista, queriam desvincular, então, essa conotação pejorativa, né, de um local fundo de vale, sujeito a enchente, porque, inclusive, eram rios, né, gente? Então, se a gente pensar que o Bexiga é formado por 3 rios importantes que abasteciam todo o centro da cidade de São Paulo, né? Então, se você pensar, a 9 de Julho é o rio Saracura, a Avenida 23 de Maio é o rio Itororó, e no meio o Riacho da Bexiga. Esses 3 veios vão dar no Anhangabaú. Ou seja, o Bexiga era realmente um lugar, a caixa d'água, a gente chama no nosso curso, a caixa d'água da cidade de São Paulo, né? Então, onde inclusive ocupavam as populações pobres, muitas vezes chamadas indesejáveis, com focos, muitas vezes, de epidemias que na cidade toda tinha. Então, essa era uma das versões até para se chamar bexiga, que era a varíola, que dava bexigas na pele, né? Outra versão era... Pode falar, Laísa. Eu vi até que o dono do lugar das Serras, né, o fazendeiro que era dono das Serras, ele teve a varíola e ele era chamado de bexiga na época, né? Então, tem algumas versões dessa história, e você falou realmente uma delas, né? Que o dono da chácara era o Antônio Bexiga. E tem essas histórias mesmo de que se ele chamava mesmo isso, se ele teria sido nominado assim porque ele teria tido a varíola, porque a varíola ela teve uma série de surtos na cidade de São Paulo, né? Então, até hoje a gente ainda lida com o problema da varíola, né? Em outras formas, mas ainda é a varíola. Mas então, nesse sentido, essa é uma das versões, né, que eram campos do Antônio Bexiga, que era como se nomeava muito as terras na época, né? Olha, a chácara do Bexiga, a chácara do Ferrão. Então, São Paulo era uma região de chácaras até 1870, mais ou menos, né? Depois começa a crescer, como a gente está falando, muito a população. E aí, gente, em 26/12/1910, é encaminhada à Câmara a lei que cria o Distrito da Bela Vista, alterando o nome de Bexiga para Bela Vista. Então, na verdade, todo um processo de especulação imobiliária que está envolvido aí, né? E de tentativa de apagamento. Que memória é essa que nós vamos preservar, né? Então, a ideia aí de um enaltecimento agora de uma ocupação diferente, né? Que a ideia seria uma ocupação branca, imigrante, valorizada, né? Então, uma especulação imobiliária, né? Mas só que eles já tinham nas cartografias anteriores a 1910, desde 1883, mais ou menos, já nos mapas marcado lá Bela Vista, ou seja, mesmo antes da alteração oficial do nome. Então, quando você fala Bela Vista ou é Bexiga? Bom, se você perguntar para os movimentos populares aqui do território, tem inclusive uma história antiga do Armandinho do Bexiga, um dos fundadores do Museu Memória do Bexiga, que ele fala que o Bexiga é um estado de espírito. Se você passar nas ruas e se está se sentindo bem, se está se sentindo à vontade, você está no Bexiga. Então, é um estado de espírito, uma resistência cultural, o Bexiga, né? Apesar de terem alterado o nome, você pergunta para as pessoas, elas vão falar, é o Bexiga.
de conflitos e de interação de culturas. Porque aqui, por exemplo, como a gente tá vendo, né? Chão de muitos povos. Desde os primórdios, é um lugar onde circulam, onde você tem um acolhimento, onde você tem uma interação solidária ou conflituosa de muitas culturas. Até hoje é um quilombo, né? Até hoje, porque concentra ainda as manifestações negras, da cultura negra. Você vai ver procissão, festa na rua. Esse lugar é um chão de muitos povos, é um lugar que até os dias atuais ainda você vê um fluxo de imigrantes, porque aqui é um lugar onde você tem muitas pensões, né? Então são casas de habitações coletivas, onde você tem maior facilidade para alugar. Então você tem ocupações, você tem equipamentos de atendimento à população que está em vulnerabilidade, né? Então, você tem equipamentos da assistência social, você tem equipamentos dos direitos humanos. Então, é um lugar que tem toda uma rede em que você pode, de certa forma, tentar se integrar. Então, até hoje você tem imigrantes, tem inclusive o Al Janiá, que é um bar de centro cultural de palestinos que abre para todos os imigrantes, é uma referência no bairro. Você tem o PRAI, o Centro de Referência do Imigrante, que fica na rua Japurá, que são várias casas que tem lá, aqui tem imigrante. Então, aqui você vai no sacolão, na padaria, você escuta o senegalês falar, você escuta o haitiano falar, você escuta o árabe, o palestino, o libanês, então você tem uma mistura ainda, a gente chama aqui de chão de muitos povos, né? Então, é um lugar de uma interação que você tem desde os primórdios lá, né? Quando a gente fala do italiano que chega, o negro que veio primeiro, inclusive, ele tem um sotaque italianado, né? Então, o negro, ele fala italiano e aqui o italiano canta samba. Então, essa mistura que o Fernando Penteado da velha guarda da vai chamar de essa malemolência. Ele fala assim, o italiano tem a mama e o negro tem a preta véia, o preto velho, né? Então, essa mistura de culturas que forma um pouquinho também esse Bexiga, que, por exemplo, tem aqui a Nossa Senhora Querubita, uma igreja italiana de culto de devoção a uma santa italiana, construída por, inclusive, quituteiras negras, né? Tem uma das primeiras pastorais afro, com casamento, batizado, missas afro, que misturam as religiões. Você tem procissões que atravessam do catolicismo com sincretismo com outras matrizes afro-brasileiras, como candomblé, umbanda, macumba. Então, que é um comovente encontro das magias do mundo. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho disso no próximo mês. A gente vai ter um rolê gratuito e vai ser uma parceria com o Museu de Arte Sacra e também com o Museu de Territórios dos Aflitos e o Instituto Bexiga. A gente vai fazer uma caminhada mostrando um pouquinho essas histórias e os marcos dela no território, né? Então, a gente vai fazer isso, vocês já estão convidados desde já. Olha só, já Iremos, estamos divulgando. Iremos e vamos pôr no nosso site como evento. Vamos colocar em eventos no nosso site aí, ó. Sensacional! Vou mandar todo o material, toda Manda pra gente as informações. cartaz para vocês. Então, gente, e aí o Bexiga, ele tem essa coisa dessa dinâmica, né? Então, como vocês estão vendo, que tá até difícil de fechar o site, porque ele vai abrindo um leque de possibilidades. É um bairro de artes e ofícios, né? Diferentemente do Brás, da Moca, que você tem uma sociedade industrial, que você tem ali os bairros mais industrializados, tem os galpões, as fábricas. O Bexiga não teve isso. O Bexiga, então, você vai ter o marceneiro, o cara que trabalha com conceito de máquina, o cara que trabalha... Por isso, inclusive, também essa mistura de, né, o primo italiano daqui que trocava roupa com do Brás. Então, vem daí essa tradição, por exemplo, da feira, né? Vem, porque, inclusive, as crianças, elas vendiam os terninhos. Tem um memorialista, Raim Glusfun, que ele conta que ele, quando era criança, ele atravessava o bairro nos anos 30, vendendo terninhos, né? Pelos cortiços do Bexiga. Então, ele atravessava o Vale da Saracura o tempo todo. E ele conta um pouco que eram essas memórias da infância dele. Então, você vê que tem um monte de história aí que
a história da mulher, a casa de Dona Yaya, a história da resistência. Depois tem que contar um pouco mais essa história para vocês, que é uma história incrível. Então, a gente tem uma história de lutas muito grande aqui nesse território. Tem alguns documentários, web documentários, que nós contribuímos, né, fizemos parte da produção, que tá no nosso canal no YouTube, chama Bexiga Existe, justamente porque a ideia seria, né, essa história que a gente está falando aqui, que é uma história de resistência. E Bexiga com I, porque o sotaque italiano também é parte desse patrimônio cultural, né? Então você não fala, hoje, pelo menos antes, era o Antônio Bexiga, né? Lá no Bexiga. Mas hoje você vai no samba, na 13 de maio, você vai aonde? Eu vou no Bexiga, meu. Bexiga, sim. Né? Então, a gente tem esse circuito tão grande de interação. Tem o rock, tem o samba, né? Então, você mistura essas culturas, né? Tem o... Tem tudo, né? Essa mistura de cultura é muito louca mesmo, porque a minha mãe e o meu padrasto, eles gostam muito desse bairro, do Bela Vista. Só que assim, a minha mãe sempre foi assim, mais rock, ela é MPB, e o meu padrasto adora vai-vai, ele é assim, louco por samba. Então, você já pode ver aí dois extremos que a gente encontra nessa cultura tão grande que tem no bairro, né? E falando também da Vai Vai, a primeira coisa, a gente pegou um tema do trabalho, Vai Vai. Nossa, vamos na Vai Vai. E que choque foi quando a Vai Vai não estava lá. Meu Sim. Deus do céu. Ai, vai, não é mais daqui. A gente ficou. Como assim não tem mais Como Vai Vai? assim? Era a primeira coisa que a gente ia, assim, tipo, conteúdo vai ser da Vai. E não era bem assim, né? Sim, e a linha laranja, eu acho que é a primeira estação da linha laranja que ela tá ali, tá na Brigadeiro, né? Se eu não me engano, é a primeira. Não sei se é a primeira do meio. Mas é a estação que tá na Brigadeiro, de frente com a Pedroso, o meu sogro tem um restaurante ali do lado e eu acho que Você tá mutada. você tá mutada. Pode falar. E eu fiquei tipo, nossa, vai ter a linha laranja. Se o bairro já é valorizado hoje, imagina o que a linha laranja vai fazer. Eu só não esperava que a linha laranja ia tirar o vai da gente. Meninas, Doeu? olha, isso que vocês estão falando é uma coisa realmente muito polêmica. Tem até movimentos aqui, né, que estão na luta, Sim. inclusive, há muito tempo, inclusive, para fazer com que mantenha-se essa cultura. Não sei se vocês conhecem o hino do Bexiga. Eu não É sei. uma música chamada Tradição. Ai, eu acho que eu vi essa música. Ai, é como se começa sobre samba, não é isso? Quem nunca viu o samba amanhecer, Isso! vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Eu não sou muito boa de cantar, mas eu vou ler para vocês a letra. Hoje o samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da saracura, saudade eu tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua. Mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Essa música é do Geraldo Filme, um grande nome do samba paulistano. E ele fez essa música em 1974. Essa música, ela já foi feita justamente por uma resistência da Vai-Vai em permanecer no território. Então, foram várias tentativas que eles sofreram de serem tirados daqui, né? Porque, vejam, gente, como os loteadores, né, os especuladores imobiliários faziam, né? Eles tentavam tirar a população que eles entendiam que era mais popular, né? Então, tirar os negros, tirar os pobres, tirar o samba, a cultura, digamos assim, popular, cultura tradicional, né? Então, aí a gente tem as religiões, a gente tem as festas, então a gente tem as músicas, né? Então, como vocês colocaram, o Vai-Vai, que era um cordão, né? Que nasce como cordão e se torna escola de samba, agremiação, em 1971, então, foi a ditadura militar que obrigou os cordões a se tornarem agremiações. E aí foi aí que ela se tornou escola de samba, né? Mas já existia desde meados da década de 20 do século 20. Então, começa com um cordão que sai, tipo um bloquinho da Rua Rocha,
e atravessava a cidade. Ia para o centro, atravessava o Bexiga inteiro, andava o Bexiga, ia para lá, para lá, para lá, nas ruas do Bexiga, ia para o centro, andava a Rua da Quitanda, 15 de Novembro, São Bento, ia para a Barra Funda. Olha, gente, vocês estão achando que os bloquinhos andam hoje? Nossa senhora, eu quero que eu tava pensando isso. Falei, meu, foi pra Barra Funda, cara. Eu tava na República reclamando. Bexiga, vocês estão achando que é só o vai quem quer? Não, gente, era todo mundo, mas hoje os bloquinhos estão muito separados, né? Cada um numa região. Então, esses blocos, eles atravessam os cordões, atravessavam a cidade inteira e levavam os principais nomes do samba, né, gente? Então, com isso, o samba também circulava. Bom, mas a cidade de São Paulo, conservadora, como a gente falou, de cafeicultura escravocrata, a gente vai ter uma restrição legislativa para as manifestações de sambas, cateretês, o código de posturas, né, da época, de 1886, já definia que a cidade não podia ter isso. Então, isso passou a ser exercido no interior, Bom Jesus do Pirapora tem uma festa de Bom Jesus, e lá é que nasce, de certa forma, a tendência contemporânea do samba paulistano, diferente do Rio, diferente, que é o samba de bumbo, o samba da zabumba, né? Então, a gente vai ter uma tradição do samba diferenciada. O cordão vai-vai é um dos primeiros cordões, o lava-pés, o verde e branco, o vai-vai. Então, são cordões fundamentais que vão meio que enfrentar essas proibições aqui na cidade, né? E por isso que capoeira também era crime, né? O samba, o batuque era crime. Então, por isso que as rodas de capoeira ficam em lugares abertos para ver onde veio a polícia, né? Que era para conseguir escapar. Bom, nesse caso, o vai-vai, então, que por isso que às vezes você escutar vai-vai ou o vai-vai. Quem é mais velho, que fala do cordão vai-vai, que é a origem mesmo do grupo, da cultura do vai-vai, fala o, né? Porque vem do o cordão. E a vai-vai é porque já é um pessoal mais contemporâneo, que já conheceu quando era escola de samba, né? Na escola, vai. Exatamente, Maria. O Geraldo Filme é das famílias que o pai dele, o vô dele, era o maior zabumbeiro de Bom Jesus do Pirapora. E a mãe dele, a avó dele, era a maior quituteira de lá. E aí, o que vai acontecer? Vai reunir os principais, vem gente do interior inteiro para Bom Jesus do Pirapora, vai gente de São Paulo inteiro, então vai vir as famílias do Peruche, vai vir as famílias da Vila Formosa, do Bexiga, de um monte de lugar e vai se encontrar nesses terreiros. E aí esse vai ser uma grande ebulição do samba que vai sair do interior e vai então se irradiar, né, para todos os lugares de São Paulo, inclusive a capital. O Geraldo Filme vai ser um grande nome, a família do Penteado, eu não falei do Fernando Penteado da Vai Vai, ele é também bisneto do Fernando, do Zabumbeiro de Bom Jesus, o Fredericão, e eles então vão constituir na década de 20 essas tendências aqui. Bom, a escola de samba ficava na Major de Ouro. Entendi. Eles foram expulsos de lá e quando eles saíram no primeiro, como escola de samba, no primeiro desfile, eles ganharam o vice-campeonato. Porque não tinha esse negócio de desfilar numa avenida só, você entendeu? Isso daí é coisa muito de agora. Como a gente está falando, era o bloco que atravessava a cidade inteira, né? Pois é. Então eles ganharam, e aí eles foram comemorar. Quando eles foram comemorar, eles descobriram que eles tinham sido despejados, porque ia passar, o proprietário da casa pediu para eles saírem, porque inclusive ia ser construído lá onde eles estavam, o viaduto que depois virou a Radial Leste. Peraí, Que é o Minhocão, a continuação do Minhocão que vira Radial. Ele foi fazer o desfile e quando ganhou, quando voltou para despejado. Aí não tinha nem onde pôr os instrumentos na volta. O nome do Juro. Juro. Aí o presidente da escola, na época, ele conseguiu, com alguém da prefeitura, a concessão de um terreno para colocar a escola de samba, que é exatamente onde eles estavam. Ah, então é por isso que conseguiram tirar eles da onde eles estavam. Que era um terreno da prefeitura. E aí tem toda uma negociação durante anos. Eles estão no Bexiga há 90 anos. E né? você acha que o bichinho em si consegue recuperar? Na década de 20, né, gente? Nós estamos.
Desculpa, não entendi. Desculpa, é que 100 anos, porque se começou como cordão na década de 20, nós já estamos na década de 20, né? Nossa, é verdade, 100 Praticamente anos. isso. A oficialização é 1928, mas então estamos chegando no 100, né? Mas assim, aqui nesse terreno onde eles estavam, que eles já ensaiavam há 40 anos ali, nesse terreno, então eles foram construindo aos poucos. Não tinha nada, era só o terreno. Aí eles construíram, no primeiro ano, já construíram uma lanchonete, um escritório e um depósito para guardar os instrumentos musicais. E aí depois foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, assim, era a única escola de samba que ensaiava na rua, porque está há 90 anos fazendo isso. Mas, Dani, você acredita que tem a possibilidade da Vai voltar para o Bexiga? Ou então para a parte Bela Vista, que não é Foi considerada Bexiga? cedido, né, porque foi cedido, então, um terreno para ele, né? Numa negociação. Só que eles começaram a construção, então, da sede, mas foi embargada pela justiça, porque ali eles não queriam os moradores, digamos, aí moradores que são uns mais iguais que os outros, uns mais importantes que os outros, né? Alguns moradores, tipo desembargador, alguém entrou com o Ministério Público dizendo que aquela é uma região de hospitais que não podia ter escola de samba. E era assim, poucos metros de onde estava. Então, que era o quê? No vale ainda da Saracura, né? Então, adentrando ali perto da Rua Rocha, né? Perto da 9 de Julho. Só que aí, então, tá sem teto, né? Tá sem sede, tá sem espaço, acabou ficando sem lugar nenhum. Foi essa questão. Então, ali era um terreiro do samba. Por quê? Porque é uma mistura não só de festa, como de religião. Também tinha o quarto do Ilê, era um terreiro, né? Então tinha o culto aos orixás. Então tem alguns orixás, Ogum, Exu, Oxóssi. Então tem todo um patrimônio religioso, cultural, musical, né, que foi retirado de lá. E por que foi retirado de lá? Então tem toda uma negociação para a construção da linha laranja do metrô, que vem da Brasilândia e vai até meados da Vila Sônia, se eu não me engano, né? Uma coisa assim, eu não estou lembrando o final da linha. Mas passando de lá da Zona Norte, centro de São Paulo, e atravessando para a Zona Sul. Então, vocês imaginam que cada estação é um sítio arqueológico que eles encontraram. Ou seja, descobertas de toda a nossa história. E pela legislação patrimonial, eles têm que fazer estudos, parar a obra e fazer os estudos. Só que eles foram achando as coisas e simplesmente foram, como ninguém reclamou, foram seguindo. Quando chegou aqui no Bexiga, teve reclamação. E aí toda uma movimentação para embargar a obra, porque aonde eles furaram, porque até 2015, esse é um projeto antigo, né, dessa linha, a ideia era desviar. Não sei se vocês conhecem a Estação Armênia, ela está debaixo de um viaduto, no meio da avenida, ali, né? Outras estações também estão no meio da avenida, e essa estação onde saiu ali na Vai-Vai poderia ser justamente onde tem uma escadaria que leva para os pontos do meio da Avenida da 9 de Julho, tem meio para um terminal rodoviário. Você podia já conectar no meio, não precisava sair dentro, em cima da escola. Aliás, a ideia era desviar. Era isso que, inclusive, o Fernando Penteado falava para a gente quando a gente fez o filme em 2017, Bexiga Existe. Só que aí depois o próprio consórcio, né? Porque é uma das primeiras ações de PPP, parceria público-privada, ou seja, de privatização da construção da mobilidade, um direito na cidade de São Paulo. Então, são empresas privadas que estão executando essa obra, têm obrigações, então, nem aí para isso. Eles estão furando lá, fazendo a sondagem, só que eles vão fazendo, eles deveriam procurar os elementos da onde eles estão furando. Só que eles não fizeram isso, eles fazem por sondagem. Do UNITE, liga aqui. Fura. E não estão furando profundo. Porque quando construiu a 9 de Julho, que analisou o rio, já foi uma forma de primeira expulsão do quilombo. Porque o povo vivia da água, lavadeira, roceira, quituteira, né? E tanto era ali naquela região que foi
que os primeiros escravos que estavam fugindo, né, que foram liberados com a Lei Aurora, que eles começaram a se encontrar ali primeiro, não foi? Existia um mercado de escravizados ali onde hoje é a estação de metrô Anhangabaú. E aí, a gente não falou que vem lá, o Vale do Anhangabaú todo é um rio, né? Que depois ele vira em três, lembra? Um Y, sim, um tridente, né? Um tridente que é o Rio Saracura, o Ribeirão da Bexiga e o Itororó. Então, 9 de julho, 23 de maio, olha só, a gente canalizou os rios, você entendeu? Para justamente expulsar essa população ribeirinha pobre dali. Então, a gente já começa lá atrás. A canalização das águas já era uma forma, pelo plano de avenidas do Prestes Maia, em 1928, já passou a canalizar ali as águas da Saracura. Então, já aí, você já expulsa, já tem uma primeira expulsão dos negros que vão para Casa Verde. E aí o samba também vai, né? Então, você vai ver o pessoal ir para Vila Formosa, Peruche. Você vai ver as escolas de samba surgirem, então, desse espraiamento. Então, você vê como é importante essa história? Com certeza. Então, na verdade, o bairro o Bexiga em si, ele tá em um processo de luta aí contra, como é a palavra quando para continuar existindo, né? Então, desde Essa negligência que as pessoas têm com o Bexiga, com a história, com todo esse conteúdo, tipo, é isso, desde a Você ditadura vai no militar, Pelourinho, praticamente, você né? tem lá, né, em Salvador, os espaços da memória da nossa história. Você falar aqui em São Paulo, onde você vai? Você vai no Quilombo? Ai, onde que é o Quilombo? Ah, o Quilombo é o Bexiga. Mas aonde você tem referência disso? Nenhum lugar, né? Você não tem referência da nossa história popular, da nossa história negra, da nossa história indígena, da nossa história imigrante mesmo. Mesmo dos imigrantes, que eram trabalhadores pobres também. Né? Então, no caso do metrô, eles estão passando literalmente por cima da história, né? Da nossa história. E, por exemplo, você imagina ali perto da Marginal, onde inclusive alagou tudo lá, né? A estação. Lá era um lugar de aldeamentos. Imagina, lá tem coisas muito antigas, da pré-Cabralina, antes de Cabral, de história antiga mesmo, sabe? E a gente não tem aqui uma valorização, uma política nacional de patrimônio, efetivamente, nem estadual, nem municipal, apesar dos órgãos para isso, né? CONDEFAT, CONPRESP, IFAM, que são os órgãos que são responsáveis por essa preservação. Mas, como vocês estão falando, essa memória está em disputa. Né? Ela está em disputa e a gente. Por que nós estamos falando isso? Porque no mesmo território tem o Hospital Matarazzo, que também é um complexo grande, que foi está sendo totalmente remodelado para a construção de um complexo de hotéis, shopping, coisa assim, 10 estrelas. Ai. E lá eles fizeram um empreendimento para manter uma capelinha. Eles cavaram 35 metros, que é exatamente o que eles estão cavando na estação de metrô, para manter em 4 vigas a capelinha dos franceses. Quando eles fizeram uma obra faraônica para manter o negócio ali, para manter essa memória, tem que manter mesmo. Aí foi lá o Dória, na época, com os franceses, os empresariados do empreendimento, foram lá inaugurar. No mesmo território, eles demoliram a sede da Vai Vai. No mesmo, poucos metros. Então, você acha que se nós fôssemos fazer uma crítica, a crítica seria pela desvalorização da cultura brasileira e no espaço brasileiro a gente valorizar tanto o exterior, o exterior, né? até porque os italianos, enfim, no caso do A bairro que a gente tá história falando. oficial das elites e não da população, dos costumes, do meio de vida, né? Então, uma história popular. Isso que, quando a gente fala de uma memória em disputa, a gente está falando justamente como vocês. Por isso o filme chama, o web documentário chama Bexiga Existe. Porque é como vocês colocaram, para existir, a gente precisa resistir, precisa lutar, né? Não existe Bexiga. Você vai falar assim, não, ele é um trecho da Bela Vista. Não, ele não existe. Ele só existe porque nós nos identificamos. Porque é uma identidade cultural. Porque oficialmente não existe Bexiga. Então, falar da Bela Vista, então, é falar do Morro dos Ingleses, falar do Bexiga e principalmente falar sobre a resistência.
Sim, esse território, né? Então, quando a gente teve o loteamento em 1878, que esquadrinhou o bairro, principalmente o Morro dos Ingleses, até a Santo Antônio, e parando, justamente esse esquadrinhamento não conseguiu entrar no quilombo. Para bem na Almirante Marques Leão, que é uma rua curta. Por que a gente fala isso? Porque se você olhar no mapa, você vê as ruas retilíneas. No quilombo, elas não são. Elas são curvas, elas têm uma maior adaptação de uma arquitetura africana que é mais adaptada à topografia. Ela não tem cortes de terra, ela se adapta à topografia. No caso do esquadrinhamento, então você percebe que o bairro o esquadrinhamento chega até um ponto. Quando começa o quilombo, ele começa as curvas. Então, a gente teve, em toda a história do século XX, século XIX, século XX, tentativas de acabar com o quilombo, mas só agora, com o metrô, em 2022, é que eles estão conseguindo penetrar o quadrilátero da Saracura, o quadrilátero negro, o quilombo, que é formado pelas ruas Almirante Marques Leão, São Vicente, Cardeal Leme, Rocha, são essas ruas, que é onde está o braço da Saracura Grande. Então, a 9 de julho é um rio, e da 9 de julho, onde tem ali a Vai-Vai, bifurca a Saracura, o rio. Então, a escola de samba estava justamente no entroncamento da bifurcação. Além de ser patrimônio cultural, é natural. Era o lugar pior da engenharia para estabelecer a estação. Você vai ter que matar ali essa bifurcação. Então, vê como é problemático tudo isso para acabar com o quê? Com a escola de samba ali. Com a cultura do samba ali. A gente pode pensar, então, no caso, que ali poderia ser um lugar tombado pelo patrimônio. Deveria, era obrigatoriedade ter sido tombado. Sim, Não poderia mexer ali, de hipótese alguma. E eu vi que até tá tendo um protesto, um projeto no Bexiga, eu acho que é Salva Saracura, alguma coisa do tipo. Saracura Vai-Vai é um movimento que, inclusive, nasce das insatisfações, né, em junho desse ano, tentando frear esse movimento do metrô de obras avassaladoras nessa área, que é uma área onde foram encontrados vestígios arqueológicos, né? E o que foi encontrado? Primeiro que pensando que quando fizeram a canalização do rio, foram mais ou menos 9 metros, eles supunharam, né? Então tem muita terra, mas mesmo essa terra de soterramento, ela carrega já artefato, né? Então, eles fizeram profundidades pequenas de perfuração, deveria chegar mais, aí você vai encontrar mais história ainda, né? Então, pensem nisso. Então, o que aconteceu é que eles encontraram, por enquanto, sapatos, pedaços de... Porque ali, como é artes e ofícios, devia ter uma produção de sapatos ali. De ofícios, né? De sapateiro, costureira. E ali também é um rio, né, gente? Então, tem um monte de terreiros ali. Que vocês já ouviram aquela música assim? Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, para enfeitar o seu congá. Então, é um lugar onde você tem uma manifestação das religiosidades ali. Tem o terreiro do Pai Francisco, morreu em março desse ano, Babalorixá, da Escola de Samba Vai-Vai. Quando passava, inclusive, ele era o orientador espiritual da escola, então a gente percebe que há um sofrimento muito grande da comunidade Vai-Vai, perdeu a escola, perdeu o Babalorixá, perdeu o mundo, né? Então, estão passando por perrengues aí. Mesmo assim, a escola encontra ainda a Bateria 13, tem outros projetos sociais aqui no bairro que acaba que acolhem, né? E todos os ensaios são feitos na rua, como no caso era feito nos cordões, né? Então há uma travessia pelas ruas dos A ensaios. Resistência da Bela Vista, ela continua ensaiando aqui no Bexiga. Continua ensaiando no Bexiga, na Legal. Rua Barbosa, debaixo do viaduto Jaceguai, em vários lugares. Cada dia é um lugar, e aí tem a divulgação
pessoal da bateria se encontrar em alguma parte do território do Bexiga. É muito Então, importante, continua né? resistindo, né? É muito importante É. essa escolha deles de continuar ensaiando aqui no bairro, mesmo depois de não residirem mais aqui, né? É a resistência da história, né? Sim. Se você abre mão, Se você abrir mão, é você um pouco perde, pra então. eles. Um pouco É pra isso. eles Vai vive no pedaço, a tradição e o samba continua, né, gente? Como dizia o Geraldo Filme, né? Que sair daqui é você perder o patrimônio, né, a memória, só está ligada àquela comunidade. Você tirar. Então, isso é uma crítica que a gente faz, inclusive, à museologia, que retira os artefatos das suas respectivas significações. Né? Então, se você tira da comunidade que dá significado para aquele artefato, você perde completamente o que ele é. Né, enquanto memória, enquanto patrimônio. A mesma coisa a escola de samba, porque a escola de samba ela não é só o samba, ela não é só a festa, ela é a religião, ela é a solidariedade, ela é uma comunidade ativíssima, ela é o quilombo vivo. Você estava falando da capoeira e tem até uma casa de capoeira, se eu não me engano, é gratuita as aulas ali na Conselheiro Ramalho, né? Se eu não me engano, eu fui na festa que teve ano passado, não sei se foi esse ano passado. E Damião? Não, foi uma festa específica do Dia da Capoeira, ou se eu não me engano, foi um homem que ele era muito importante para a história, acho que ele faleceu em 2018. Não foi Mestre Ananias. Desculpa, não entendi. Mestre Ananias. Isso, ele mesmo. A Tava Casa tentando lembrar o Mestre nome. Ananias é, como vocês estão falando, uma outra referência importante da cultura no bairro é a cultura nordestina. Então, a gente fala que aqui a gente tem, na formação do bairro, 3 matrizes culturais fundamentais, né? Além dos indígenas, lógico, né? Mas os negros, os imigrantes e os migrantes, os nordestinos. A cultura nordestina é muito forte aqui. E a Casa Mestre Ananias, ela representa uma expressão muito grande do recôncavo baiano no Bexiga. Né? Então, o mestre Ananias é um grande capoeirista, era, né, um grande capoeirista, morreu, infelizmente, recentemente, e ele criou essa comunidade de capoeiristas, então, que faziam capoeira na Praça da República, que tem, inclusive, estimula que as crianças aprendam capoeira, que aprendam outros elementos da cultura, né? A farinha piloada, com dança das crianças, a dança das saias na rua, nas festas, eles fazem a palavra, a esmola cantada e depois promovem a festa do Caruru, do Cosme e Damião, então que são festas que são, inclusive, tradicionais no Recôncavo Baiano e que eles acabam mantendo viva essa cultura aqui também. Então, vocês falaram muito bem, ainda bem que vocês lembraram, porque não podemos esquecer de forma alguma a cultura nordestina, que é muito importante aqui no Bexiga. A gente vai ver isso na gastronomia, na música, na capoeira, né? A capoeira também está na UMES, tem uma ligação muito forte da Casa Mestre Ananias com os estudantes secundaristas, União Municipal de Estudantes Secundaristas, né? A UMES dos adolescentes. Então, é bem interessante, que é um lugar que é um caldeirão de ebulição. Muita cultura, nossa. Não, muita cultura, muito conteúdo, e assim, vou falar, é hipnotizante ver ela falando, inteligentíssima, assim, é surreal. Tipo, quanto conteúdo, a gente tinha bastante conteúdo porque a gente pesquisou bastante, mas você contando, você falando pra gente, só que nessa conversa eu já aprendi 500 coisas novas. Não, o problema é que eu achei que o site estava completo, agora Não eu vou... tá, a gente Não, vai ter eu que vou ter um fazer. sério problema. A gente vai ter uma parte 2 do site. Vai ser necessário, porque é muita coisa. É igual a importância da Vai Vai. Eu já tinha pesquisado um pouco a história, mas eu não tinha noção que, meu, 1920, até a ditadura militar, tirar cordão, é muita coisa. É muito conteúdo, realmente é Sim. muita história que as pessoas não falam sobre. É tipo, muito. Alguém precisa falar, sabe? É porque não é importante quando se pensa assim. Eu particularmente, quando eu não conhecia muito bem o centro, eu fui saber que era Bela Vista, e aí eu tinha acesso só ali a Conselheiro Ramalho, porque é onde o meu sogro tem restaurante, então era ali o espaço. Aí foi quando eu conheci a casa. Ai, eu não vou lembrar o nome de novo. Como é o Mestre nome? Ananias. Casa Danias. Aí foi quando eu conheci, e aí eu fui pesquisar um pouco, entender o que estava acontecendo. E quando eu entendi onde era Bela Vista, para mim Bela Vista ali então era Paulista.
era o MASP. Então. Você não tem noção, tipo, entender o Museu do Óculos, a Feira do Bexiga, entender que é um bairro muito específico. Muito mais rico. E que não é só a Paulista, que é só o que é valorizado hoje em dia. Na minha concepção, tipo, em uma visão geral, você fala Bela Vista, povo, Paulista, o MASP, o Sesc. Nem a Casa das Rosas é falado hoje em dia, né? Sim. Verdade. E mesmo os equipamentos culturais, né? Tem dificuldade de mapear, porque é muita coisa. Tem a sinagoga, né? Que virou depois um museu judaico. Aí depois tem também a casa da Dona Yaya, que a história da Yaya é incrível. Sebastiana Melo Freire era filha de um pessoal riquíssimo de Mogi. E aí eles vieram para... O pai dela veio fazer direito em 1850, por volta de 1850. Imagina, hoje já é difícil quem faz direito. Você imagina 1850, né? E aí ele veio, eles moravam lá na rua 7 de Abril, num casario, um palacete. Era ela, eram 5 irmãos, eu acho, ela com ela, né? E o pai e a mãe. E aconteceu uma doença que acometeu a família, todo mundo morreu, ficou só ela e o irmão. Ela tinha 14 anos, o irmão 18. Ele desapareceu numa viagem de navio, olha a história. E aí só ficou a Yaya. E a Yaya, ela então foi cuidada por uma família tutora. E os jornais da época, isso na virada do século XIX para o 20, 1800 para 1900, né? Os jornais, o jornal Parafuso falava que a família queria só o dinheiro dela, todo mundo estava interessado nas terras dela, que era ricaça, né? E ela viajou, conheceu Paris, ela dirigia carro em 1910, ela era mecenas, então ela colaborava com os artistas do Bexiga. Então, ela tinha uma série de... E o que aconteceu? Ela teve um surto nervoso em 1919. Depois ela teve um novo surto pouco tempo depois. Aí ela foi interditada e internada no manicômio. Ela ficou 1 ano lá no manicômio e ela ficou muito debilitada. E aí, então, como ela era rica, foi aberta uma exceção para que ela fosse cuidada por médicos de forma domiciliar. Então, foi adaptada a casa da Major Diogo para o tratamento da Yaya. Você chega lá, tem os buracos nas paredes que os médicos observavam 24 horas. Ai, ai, ai. Será que hoje em dia A é casa aberta para manicomial. visitação? Ela é uma casa, fica na Major Diogo, assim, que é um lugar que fica a saída do Minhocão. Sim. Tem que, por exemplo, tem a Câmara Municipal aqui, numas ruas transversais um pouco para dentro do bairro aqui. Mas ela é aberta à visitação? Então, o que aconteceu? A Yaya viveu até os anos 60, trancada nessa casa, desde a década de 20 até os anos 60. Então, uma história de luta, porque o diagnóstico dela foi feito, os laudos, era assim, ela não queria casar, então isso já dizia que ela era louca. Doida na cabeça. Verdade, gente, era o laudo. E aí, por isso, inclusive, tem uma associação aqui, União de Mulheres Independentes, que é uma associação para a luta pelas mulheres. Tem, inclusive, eles chamam defensoras populares, a Melinha Teles, que foi da guerrilha da Araguaia, ela é uma das coordenadoras do grupo, fica na Rua Europa, fica aqui no Bexiga. E aí, é uma história também de defesa por gênero, né? Uma história de lutas, porque é uma mulher que foi massacrada porque era mulher, que tinha que ser recatada do lar, e ela não era. E ainda existem boatos de que ela era gay. Então, nossa, e ela ficou até os anos 60 trancada. Porque ela não saía mesmo do manicômio ainda naquela época. Então já é difícil a luta. Então, ela ficou sozinha nessa casa, entendeu? Sendo observada pelos médicos até os anos 60. Quando ela morre, então, aos 70 e poucos anos, nessa casa. E aí, essa casa, quando ela morre, já não tem mais ninguém que herde as terras dela, a herança dela. Então, tudo que ela tem vai para o Estado, inclusive a casa.
E aí o Estado, então, na década de, eu acho que nos anos 70 mesmo, é passada para a USP, e a USP cria o CPC lá, Centro de Preservação Cultural Casa Dona Yaya. Ai, que legal. Então, gente, as crianças que passam, porque tem uma escola do outro lado da rua, né? Que também é uma escola, um prédio histórico uma associação de beneficência médica para os imigrantes, na época que tinha ali. Mas hoje é escola. E aí as crianças que passam para ir para a escola saem gritando: ah, morreu uma mulher aqui, que é lenda urbana, sabe? Morreu Eu tinha acabado de pensar nisso. Caramba, né? Se tiver criança lá por perto, eles devem fazer uma algazarra. A mulher doida, a casa assombrada. Sim. Quem nunca? E a Major Diogo tá cheio de coisa. Lá tem o TBC, que é o Teatro de Comédia, nossa, brasileiro, que, nossa, é incrível, tá trancado, fechado. Gente, tem muita história no Bexiga, porque inclusive é considerada o lugar das 1000 casas tombadas. Na década de 90 para frente, foram sendo tombadas, a grota, a parte natural, né? Então a paisagem natural, o buraco que faz aquele formato da grota. As casas são tombadas, tem níveis de tombamento, né? Às vezes é fachada, às vezes é mais completa, às vezes é menos, às vezes é o gabarito, é a altura. Então, tem uma série de tentativas de preservação. Apesar disso, o plano diretor da cidade fez toda uma alteração de zoneamento. Lá tem o que a gente tem nos planos diretores são as ZEIs, zonas especiais que são destinadas a determinadas ocupações. Então, a gente tem as ZEIs de preservação que não podem ser alteradas, né? Porque são regiões que têm, então, uma capacidade de memória, de patrimônio, então, não podem ser alteradas, ou tem graus restritos de alteração. Tem as leis de transformação, que cabem empreendimentos, inclusive, empreendimentos imobiliários, etc. O que a gente viu foi que essa região da Vai-Vai, inclusive, no plano diretor, foi alterado de leis de preservação para leis de transformação. E está subindo torre. O movimento, enfim, é contra o Bexiga, na verdade, né? A gente só tá vendo movimentos contra Já a nasce, né, história. processo de especulação, né? E passa a história tentando se manter. Dani, tira uma dúvida. Como surge o Instituto Bexiga? O Instituto Bexiga, a gente já tinha um trabalho com as comunidades de formação de educação popular desde 2010, mas a gente só conseguiu mesmo formar a associação e ter sede em 2015. Aí, tranquilo. Em 2015, aqui em São Paulo, no Bexiga. Então, como a gente veio para esse território, a gente começou a estudar o território, a gente resolveu fazer uma homenagem a essa resistência cultural. Por isso que chama-se Instituto Bexiga, com o I, que a gente é bi. Isso é muito legal. Eu também tinha prestado bastante atenção nisso do Bexiga, do Instituto ser com I, porque. E também, teve inclusive no documentário que tem no site, eles mostram vários cartazes na rua, assim, tipo, Bexiga existe, e é sempre com I. Eles batem bastante nesse negócio de ser com I. Eu vi até um projeto de alguns anos atrás de um pessoal de publicidade que eles La Revista. Eles mantêm o I em homenagem ao Bexiga. Com I. Em vez de ser de revista. Sim. Pessoal de publicidade é bem criativo, vamos Não, combinar. gente, depois eu quero saber tudo que vocês acharem. Vocês devem ter encontrado e ainda vão encontrar muita coisa. Vai ter um desdobramento desse site, gente. Vocês têm que conseguir um financiamento para botar ele no ar. Vou fazer um convite que é abusar demais. Mas vai ter a nossa apresentação, vai ter a bancada. Se você quiser assistir, você está convidada. Convidadíssima. Vou te passar a data certinha. A gente só não sabe que dia a gente vai apresentar, mas assim que a gente souber, eu te passo para você assistir a gente. Tudo, vou amar o convite, gente. Já amei. Não, porque inclusive vai ter muita participação sua, porque agora a gente tem 50 conteúdos a mais para a gente poder adicionar no nosso trabalho, né? Olha, gente, se vocês precisarem, quiserem imagens, a gente tem cartografia, foto, Nossa, a seria gente tem incrível. música, temos muita coisa. Aí vocês, conforme vocês forem direcionando, se vocês quiserem me mandar mensagem, por isso que eu falei da gente salvar no Zap, que daí vocês, será que você teria isso? Daí a gente dá uma olhada aqui e ajuda vocês. Sim, a gente está produzindo o documentário até do bairro, né? Então vai ajudar bastante a gente. Com certeza.
Dani, deixa eu então te fazer uma pergunta para a gente fechar nosso podcast. Afinal, então, que tipo de convite você faria para as pessoas irem conhecer o Instituto e o bairro do Bexiga? Eu acho que as pessoas vão adorar conhecer o Bexiga e o Instituto Bexiga, porque é um reconhecer-se na cidade de uma forma diferente, porque você vai olhar para aquilo que você vê todos os dias e se vê de uma forma como você nunca viu. Porque a história é esse transporte, a gente vai se teletransportar, fazendo um passeio, né, pela nossa história. Quando você vem para cá, você vivencia isso nas ruas, nas conversas, né? Então, na paisagem não só arquitetônica, mas social, paisagem humana, né? Então, essa interação, essa solidariedade, aqui todo mundo tem essa noção de pertencimento, você se vê nas coisas, né? Se representa, tem uma mistura muito grande de todo tipo de gente. Então, a gente fica muito feliz e muito contente aqui, porque parece estar sempre em festa. Que delícia, né? E assim, para a gente conhecer o Instituto também, é muito assim legal a gente ver que toda a nossa conversa foi basicamente a explicação do porquê conhecer o Bexiga, né? Porque é autoexplicativo, é muito, como você falou, a gente se reconhece muito, principalmente por sermos brasileiros. É uma vitrine da nossa história, né? Um pouquinho de cada influência da nossa história a gente vê aqui. Então, acho que as pessoas tendem a se reconhecer aqui. A gente já não Só um entrevista por minuto, causa do Denise, variável. deixa ela terminar de falar que a gente Era muito fora, que nem você falou. Mais benefícios, não tem variável adorando tanto. muito isso, cara. E o melhor é que você anda na rua, você começa a prestar atenção. Nossa, Às vezes eu os candidatos dão tô uma pretensão na muito arquitetura, fora, aí sabe? você passa em Tipo outro lugar, assim, nossa, esse lugar tem deve uma estar muito menina tempo numa aí. lista júnior, acho que ela tava querendo Você fica pouco, a viciado pretensão dela era R$7 reais. Reconhecer os você, lugares. tipo, você tá pesquisando alguma Pode coisa, ser. você vicia em prestar atenção naquilo. Aí daqui a pouco você tá olhando, nossa, mas é igual, na linha laranja tem. Peraí, vou começar de novo. Na linha laranja tem Olha, a gente uma parte da construção, bem na parte da Brigadeiro, que eles não destruíram a estrutura. Então tem uma parede e aquela parede ela tá sendo segurada por uma estrutura. E eu olhando aquilo, eu achei que eles iam utilizar aquela estrutura para fazer a estação em si, a parte exterior da estação, com as características do bairro. Não sei se é isso, mas é incrível porque até aquela parte você vê tudo aquele trabalho à mão, né, digamos assim. E eu achei que eles estavam valorizando a cultura e agora sabendo a real história é um pouco frustrante. Estou um pouco abalada em saber que essa valorização toda do bairro, na verdade, ela não é tão boa assim para a população. É mais só para o capitalismo, porque no fim as Não tá pessoas mantendo a história, né? Não tá. Tá, e você sempre. é o oitavo bairro mais caro da cidade de São Paulo. Cada vez mais as pessoas de classe baixa, que é o ponto forte do bairro, né? Tá sendo excluída e tá vindo só o pessoal que tem dinheiro. O importante é ter dinheiro e não a cultura toda do bairro. E não. Ai, eu tô frustrada, gente. Eu tô Eu acho que muito vocês estão abalada. enfocando a questão mesmo, esse processo de valorização, né, de especulação imobiliária, acaba, de certa forma, expulsando as populações que têm menos, porque acaba valorizando muito, aumentando muito o aluguel, né, os preços, mesmo a comida, tudo aumenta. Então, isso foi muito interessante que vocês falaram, que foi justamente uma fala tão lúcida, até da coordenadora da Pastoral Afro, que está aqui, ela é uma reminiscente do Quilombo. Ela está aqui há muitos anos, né? E ela diz isso, que ela já viu muita gente ir embora, porque não tinha condições de ficar. Então, esse processo que vocês estão falando, vocês descreveram de fato os impactos dele, né, sociais, que são avassaladores. O Bela Vista ela não tem nenhuma comunidade, né? Foi uma das pesquisas, eu acho que desde 2015 existe essa pesquisa se é formada alguma comunidade no bairro da Bela Vista e até hoje não foi formada nenhuma, mas aí você vê, é muito óbvio o porquê. Eles tiram as pessoas que
teriam um perfil econômico da comunidade e eles querem o melhor, a coisa mais bonita, né? Que seria o dinheiro para o bairro, porque, afinal de contas, está na Paulista, né? A principal avenida do É o Brasil. estético, né? O estético para eles é mais importante do que manter em si a cultura e tudo e toda a história do bairro que foi Bexiga e hoje em dia é Bela Vista, né? Mas ainda assim é hipócrita, porque, pelo menos, eu não sei se é porque eu valorizo muito isso, mas a arquitetura, se você andar, pelo menos descendo a Conselheiro Ramalho, você vai ver a arquitetura de antigamente, as casas laranjinha, Sim. amarelinha. E, gente, o que Eu acho que a palavra não é nem hipocrisia, a palavra seria tipo mascarar o próprio. a o própria próprio- qualidade do bairro. Não, a própria, assim, por exemplo, eles querem tirar toda a população pobre, mas mantém algumas coisas para mascarar que eles não estão tirando. Então, tipo, a gente vai manter aqui a estética das casinhas, porque a gente quer manter a história do bairro, só que a gente sabe que, no fundo, não é só a arquitetura que importa na história do Bexiga, né? Eu sinceramente, estamos quase concluindo esse podcast, como eu tô chorando aqui, porque Sim, derramando Eu lágrimas, não sei. porque além de muita história bonita, muito linda de se saber, é muito triste não ver hoje em dia a valorização que a gente precisa lutar para ter, né? eu vou pegar minha cartolina, vou escrever Viva Saracura e vou lá pra baixo. Agora, a gente vai descer aqui, a gente vai agora na Paulista organizar um protesto. Não, eu vou colocar bem grande lá no site, Viva Saracura, porque eu estou frustrada. Sim. Ai, gente, mas essa história de luta que vocês estão falando que é a parte mais bonita, né? Então senão a gente nem existiria, né, gente? Então eu acho que é isso. Bexiga existe, resiste. O brasileiro sempre lutando. A gente não tem Enfim, dia de a paz. luta, dias de luta e dias de luta. A gente começou hoje o dia com essa frase. Ela tirou uma foto quando a gente chegou aqui e tava lá, dias de luta, dias de luta. Dias de luta e dias de luta. Os de glória vão chegar um dia. Dani, muito obrigada. Sem palavras, sério. A aula que você deu pra Olha, gente. Não tem preço, não tem site nessa internet que a gente teria achado tanto conteúdo quanto nessa conversa que a gente teve com você. É isso, gente. Quero agradecer a todos vocês que ouviram o nosso primeiro episódio do Pod Conte, aqui da nossa agência. Quero agradecer em especial a Daniele Franco, pesquisadora, historiadora, representante do Instituto Bexiga, que tirou um tempinho para conversar com a gente nesse bate-papo lindo, com bastante conteúdo, bastante história, para a gente poder entender um pouco mais sobre o bairro do Bela Vista, que anteriormente era Bexiga. Quero convidar todos vocês também a conhecerem o nosso site, o Mostra Bela Vista. Lá a gente também tem bastante conteúdo, então vão lá dar uma olhada. Nossas redes sociais também da agência vão estar na descrição do vídeo. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Muito obrigada e até o próximo episódio.